porque tudo que os bolsonaristas querem é que mele, né? Que pare tudo, que não tenha depoimento, que fique com um rótulo de uma CPI, que quer provocar confusão e não avaliar o que de fato aconteceu na pandemia. Então, isso no primeiro dia. Hoje, no segundo dia de depoimento, o Pazuello teve as suas mentiras expostas para todo o Brasil. Isso já tinha começado a acontecer ontem à noite, não foi um bom negócio para ele dividir em duas partes o depoimento, porque ontem todos os portais, tanto os portais aqui progressistas, os sites, quanto os portais tradicionais também, do Grupo Globo, do Grupo Folha, G1, UOL, outros, avaliando e falando claramente, usando a palavra Pazuello mentiu e trazendo as mentiras, isso, como nós fizemos ontem aqui também. E hoje isso ficou ainda mais exposto ao longo das falas de vários senadores, começando com Otto Alencar, senador médico, que ontem atendeu o Pazuello quando ele passou mal, e hoje desmontou, né, a fala do Pazuello e deixou claro que ele não sabe nem o que é o coronavírus, não sabe o que é o vírus, não sabe a origem desse vírus, não sabe nada. Não se preparou para ser um ministro da saúde. Ele é um burocrata de logística no Exército e segue as ordens do Bolsonaro. Bom, ele sofreu, então, a inquirição do Otto Alencar, que fez esse desmonte técnico da fala do Pazuello, e também a inquirição do Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, Daiane, e que eu acho que arrancou a principal informação de hoje do Pazuello, que foi o Pazuello dizer que houve uma reunião ministerial em que se decidiu que não haveria intervenção no Amazonas no meio daquela crise do oxigênio. Aí o Randolfo perguntou, como assim reunião interministerial? Não foi o senhor que decidiu? Não, foi um conselho de ministros junto com o governador. Mas quem tem atribuição para decidir, em última instância, é o presidente. Como é que um conselho de ministros se reúne? Não, mas o presidente estava nessa reunião. Aí veio a informação. Então, o presidente estava na reunião. Em última instância, foi Bolsonaro que decidiu não intervir, não atuar diretamente na crise do Amazonas. Então, vai ficando caracterizada a omissão de Bolsonaro. Então, hoje tem duas coisas, por isso que é a nossa manchete aqui. A CPI expõe as mentiras de Pazuello, né, e a responsabilidade de Bolsonaro, as contradições de Pazuello, as mentiras de Bolsonaro e a responsabilidade de Bolsonaro com tudo que aconteceu no Brasil no último ano de pandemia, né? Então, esse é o resumo da ópera. O Flávio Bolsonaro, mais uma vez, tentou tumultuar e, sem querer ou propositalmente, a gente ainda vai entender melhor, trouxe o Malafaia, pastor Malafaia, o líder evangélico, para dentro da CPI, dizendo que sim, que o Bolsonaro se aconselha com o Malafaia. E o Malafaia é um defensor da cloroquina aberto. O Malafaia, inclusive, está dizendo que quer ir à CPI para falar sobre isso. A gente não consegue compreender se foi sem querer ou se foi uma estratégia, né, Daiane? Uma estratégia porque a gente fica achando, nossa, eles estão se entregando. Mas esse discurso serve para a bolha bolsonarista. Então, o Pazuello, a gente, e quem tem uma posição assim mais no meio do caminho, pode até ter votado no Bolsonaro, mas não é tão radical, está vendo que esse governo é uma tragédia. Mas para aquela bolha, para o gado, né, como se chama, o discurso do Pazuello serve. O Malafaia ir lá ficar gritando na CPI serve, o Heinz, aquele senador, ficar falando besteira sobre cloroquina serve. Então eles vão se agarrando nisso para manter pelo menos esse setor mais radicalizado. Mas para as instituições, para o processo tanto judicial, que vai vir depois, quanto para o relatório final da CPI, eu acho que acabou tendo um saldo positivo.